Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast. Quem é você? Hoje estamos aqui com um ilustre convidado, um grande empreendedor, tem muito a nos ensinar, muito a nos falar, se ele estiver disposto, né? E a pergunta é, quem é você? Giovanni, muito obrigado pela receptividade, pelo carinho, pela atenção. Parabéns aqui pelo seu ambiente, muito descolado, típico de um artista plástico, né? Assim, um ambiente muito agradável, gostoso, pessoal. Vocês que ainda não conhecem aqui, tiveram a oportunidade, um ambiente assim muito gostoso, tá? Muito obrigado. Parabéns. Giovanni, eu sou o Marco Aurélio Martins, eu sou um homem simples, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Na verdade, a gente está sempre aprendendo a cada dia com as pessoas. Comecei minha vida muito cedo, minha mãe é aqui de Ribeirão Preto, casou-se com meu pai, inclusive eu fiquei sabendo, o médico da minha mãe que acompanhou o pré-natal era o Antônio Duarte Nogueira pai, por incrível que pareça, né? Olha que estranho, fiquei sabendo recentemente que a gente ficou batendo papo, né? E numa dessas agendas que ele não conseguiu cumprir, a minha mãe acabou tendo que fazer o parto em Serrana. Então eu nasci em Serrana pela falta de atendimento naquela ocasião do Duarte pai. Engraçado, uma questão de agenda mesmo, meu irmão acabou tendo alguma complicação ali e eu tive que nascer lá. A gente já estava estabelecido por lá e ali eu comecei a minha vida. Meus pais montaram um pequeno negócio ali, uma papelaria, numa garagem improvisada, como todo bom brasileiro faz, né? A gente vai se acomodando e criando aí oportunidades de negócio. E lá eu comecei minha vida. E comecei muito simples, né? As coisas eram muito difíceis, mas a gente precisava lutar. Mas nesse berço que a gente nasceu, né? Que é o seio da família, a gente teve a oportunidade de aprender muito com a própria estrutura familiar lá. Então, como a gente tinha que se virar, eu tive a oportunidade de tocar violão na praça, engraxar sapato, vender frutas, que a gente tinha um pomarzinho ali no fundo de casa, tinha jabuticaba, tinha manga, tinha pera, tinha maçã, a gente improvisava. Então, e tinha inclusive até um canteirinho lá de uma horta, então tinha um pezinho de alface, aquela coisa assim bem de cidade de interior mesmo, né? E uma vida típica simples, mas com muita felicidade, muita alegria, assim, uma união muito grande ali da família e uma luta que acaba unindo as pessoas. Então, esse sou eu, um homem simples, veio para Ribeirão Preto, vim muito cedo para cá, com 7 para 8 anos. Aqui, estou vendo aqui os instrumentos, violão, violino, viola, que está ali do lado. E eu vim aqui estudar violão clássico com o professor Orvildo Simões. Que é uma das coisas, inclusive, que me lembra muito a tradição da cidade. A cidade ela teve um momento histórico de prosperidade cultural. Então, eu nasci nesse berço da cultura também. E aqui nós tínhamos um grupo de chorinho e de música típica de Ribeirão Preto, chamado Gente Cada Terra. Eu gosto de repetir sempre essa história, porque ela traz muito as raízes de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto teve uma cultura muito aflorada e muito típica da cidade, e que acabou não se perpetuando, né? Hoje a gente percebe essa desconstrução por falta de investimento, atenção e muito relacionado até ao favorecimento do ambiente da gestão pública para que a cultura prospere, que a gente precisa disso, tá? Esse é um dos aspectos. Mas ali eu estudei com ele, a gente fez naquela ocasião apresentação em festa de São Genaro, por exemplo, ali na Basílica Santo Antônio, ali no Campos Elíseos, que todo ano tinha uma festa tradicional em comemoração à festa de São Genaro, e ali eu toquei Torna Soriento, ali umas músicas típicas também, que ele ensinava violão clássico. Depois eu acabei fazendo algumas apresentações no Teatro Nossa Senhora Auxiliadora, como músico ainda, né? Isso tinha
8, 9 Tinha anos. alguma escola em específico Não, aqui? as coisas eram muito caseiras, né? Ah, tá. Você tinha um professor particular que passava uma técnica. E ele, inclusive, ele tinha uma técnica muito peculiar, né? Não era pelas cifras tradicionais. Clave de sol, clave de fá, né? Na verdade, clave de sol, que é o violão. Ele utilizava lá os métodos por números. Eu tenho ainda a apostila. É um negócio muito peculiar que, assim, eu nunca vi diferente. Mas era típico dele, era o método do próprio professor Orvildes. E eu acabei utilizando esse método depois com 10, 11, 12, até 13, 14 anos como professor de violão. Então eu comecei a... Foi no método de números. Números. Eu desenvolvi essa técnica de arte de aprender violão. E aí as pessoas começaram a observar um menino, né, tocando violão. E isso chamou a atenção. Outras coisas que a gente acaba empreendendo, né? Estava falando de empreender como engraxar sapato, como vender frutas, como tocar violão na praça enquanto criança. Aí depois fazer as apresentações, participar dos grupos aqui musicais da cidade. Eu participava também, tinha flauta, tinha violino, tinha violão, viola, era bem interessante. Flauta doce e transversal ainda. E depois eu acabei atuando também como professor de violão. E consegui progredir bem ali, ganhei um dinheirinho ali com uns 14 anos. Foi a primeira carteira assinada que eu tinha 14 anos. Dei aula em escolas de dança aqui, Drissidelli, Rose Ballet School, né? Isso faz muito tempo atrás, né? E aí depois disso, aqui a minha vida na cidade, ela sempre foi muito atuante e marcante, né? Eu sempre tive muitos amigos aqui na cidade. Eu passei então pela escola, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, depois eu tive uma passagem ali era Colégio Oswaldo Cruz, né? É o COC, né? Colégio Oswaldo Cruz, ali na Américo Brasiliense, ali logo no começo que eles implantaram a escola, uma passagem muito boa. Depois eu tive uma boa passagem ali no ângulo da Amador Bueno. Ali no ângulo da Amador Bueno, inclusive, eu encontrei o Rodini. Foi lá que eu conheci. Ele é mais velho que eu, né? Claro. Quanto tempo você já conheceu o Rodini? Cara, ali é 1985. Mesmo? É por aí. Deve ser isso aí. Nossa. E aí eu tive uma passagem por lá, fiz o colegial por lá. E o terceirão eu acabei fazendo ali no Colégio Objetivo. Ali da São José. Isso. E nessa época da São José, eu me recordo muito bem também, tinha aqueles festivais internos de música, que era o FICO, né? Festival Interno do Colégio Objetivo. Você deve ter ouvido falar também. Não, acho que não, porque de uma certa forma você está falando muitas coisas aí, que foi um tempo atrás que eu não morava em Ribeirão. Vai fazer 30 anos que eu moro em Ribeirão. Então alguma coisa que você está falando aí eu lembro, né? E algumas eu não lembro porque não sou Você daqui. É mais experiente que eu, hein, pô? Pois é, mas eu moro mais tempo. Eu sempre falo de dividir, eu acho que eu moro mais tempo. Eu sou mais ribeirão pretano do que minha cidade, que é Ituiutaba. Eu sou mais ribeirão pretano do que ituiutabano. Inclusive algumas pessoas falam assim, pô, você não tem tanta o sotaque mineiro, não. De uma certa forma eu perdi um pouco dele, mas ainda tem alguma coisa, entendeu? Então, alguma coisa eu não lembro aqui, né? Você está falando, algumas coisas eu lembro. Mas assim, era bem conhecido na cidade. Né? A cidade ainda não tinha essa expansão que ela tem hoje, né? Naquela ocasião, realmente. Mas tinha algumas coisas marcantes e algumas coisas também que funcionavam bem. Por exemplo, a gente teve recentemente lá na Cava do Bosque, né? Inclusive, até gravei um vídeo falando sobre isso. Tá lamentável o estado que está a Cava do Bosque, né? A falta de investimento em esportes, assim como a falta de investimento em cultura, os problemas que a cidade tem. Isso a gente vai ter tempo para discutir, mas realmente a gente dá uma olhada nas raízes que transformaram a história da cidade ao longo do tempo. Elas estão sendo perdidas, né? Todas elas. E a cidade, com isso, sem a sua essência, dificilmente ela consegue prosperar e sustentar sem o desenvolvimento econômico,
mas mantendo a sua essência, a sua raiz. E que geralmente tem relação com as áreas de esporte, cultura, lazer e turismo, que a gente sempre fala. Só não te cortando, mas assim, com relação a esse fato aí, eu lembro, apesar de ser artista, tem muita coisa que eu acho que não o que falam não é verdade, não é verdadeiro, né? Por exemplo, diz que Ribeirão Preto é a cidade da cultura. Eu acho que é muita possibilidade de você falar sobre uma coisa assim, é a cidade da cultura. Eu, por exemplo, se eu não fosse a luta, eu não tinha feito tantas exposições em Ribeirão Preto, e se eu não fosse a luta, eu não tinha sido um pouco reconhecido pelo meu trabalho. Então, quer dizer, foi muito difícil entrar nesse meio. Agora, diz que a cidade da cultura, você acredita que realmente... Alguns rótulos são colocados e até como slogan para poder tentar projetar uma imagem que muitas vezes não é, né? A gente tem percebido que a forma com que a propaganda ela chega para nós, ela muitas vezes não reflete o que é de fato a realidade, né? Tem muita gente que fala o seguinte: Marco, eu gostaria muito de viver nessa cidade que é vendida como ela nas mídias. Isso. E Califórnia brasileira, antigamente, não sei exatamente. O quê, né? E a gente tem vivido assim, problemas sistêmicos graves na cidade ao longo do tempo, e eu acho importante a gente tocar nesse assunto já. Se a gente pegar a história de Ribeirão Preto ao longo do tempo, ela vem trocando de gestão após gestão, mas mantendo aquela estrutura nefasta que destrói e corrompe todo o sistema público e não favorece a população, né? Ou seja, os serviços públicos, muitas vezes, educação, saúde, saneamento, segurança, desenvolvimento econômico, na ponta, ele não tem conseguido chegar com eficácia e eficiência, porque na sua estrutura política ele já tem o seu loteamento ao longo de anos, né? Certo. Se a gente pegar historicamente a cidade e a política como ela é muitas vezes no Brasil, isso tem acontecido e é um grande problema que nós precisamos resolver. Aliás, esse é um dos grandes propósitos nossos dentro do Partido Novo, né? Pessoas simples, comuns, cidadãos aí preocupados e interessados em mudar o ambiente onde a gente está, em melhorar, em contribuir com a cidade, contribuir com as pessoas e fazer algo diferente para mudar esse cenário. E a gente não pode ficar acostumado com isso, né? Eu acho que ao longo do tempo, se a gente pegar a nossa cultura e tradição, Ribeirão Preto é reprodução do que acontece nas outras cidades do Brasil, né? O sistema político do Brasil, ele não é saudável para o cidadão, para as pessoas que produzem, para o cidadão de bem, quem trabalha, quem está ali realmente produzindo, né? Tem que acordar cedo, trabalha. Ele tem sido, ao longo do tempo, favorável apenas para aqueles grupos políticos que estão na política. E que, se a gente parar para analisar esses dois cenários dentro da sociedade, né? Você pega ali a gestão pública, que ali a gente tem os políticos, e a iniciativa privada, até o terceiro setor, que inclusive preenche uma área muito importante dentro desse elo da sociedade, a gestão pública não produz nada. Ela extrai um pedaço de quem produz para poder servir os serviços públicos para a população. Mas como ela está atualmente, não conseguindo entregar eficácia e eficiência, ela falha na entrega da saúde. Olha, Ribeirão Preto, o que está acontecendo? São filas enormes aí para ser atendido nas unidades de pronto atendimento, unidade básica de saúde, falta médico, falta profissional da área de saúde, falta material, falta equipamento, falta tecnologia, e a população é que sofre. E essa ineficácia e ineficiência, ela vem de anos, ela não é de agora. Agora a gente já tem... Todo o histórico que nós temos agora é reflexo de todas as tomadas de decisão da gestão pública anterior. Passada, né? Exato. É isso mesmo. E é esse sistema político que não está certo, que é o que a gente está nos propondo a mudar como pessoas aí, colocando o nosso nome à disposição para poder fazer essa transformação. Segurança é um caso, né?
Se a gente pegar a cultura, que não é feito investimento, a gente falar de outras áreas que não são tão percebidas muitas vezes, né? E que são importantes. Eu falei a respeito disso no programa do Chiavenato, né? E é bom a gente manter essa reflexão. Uma cidade que tem uma boa atenção e investimento na sua área de educação, ela consegue entregar para a sociedade uma sociedade mais criativa. Porque a cultura, ela favorece o desenvolvimento da criatividade das pessoas. E a criatividade das pessoas conseguem projetar empreendedorismo. Por exemplo, Tranquilo, você, seu caso. Você é um artista plástico que cria, aliás, eu vi as suas artes, né? Suas obras, são obras, certo, né? São obras As de suas arte. obras de arte são assim, maravilhosas, totalmente descoladas do convencional. Então tudo isso foi criado através de sucatas, produtos que não são mais utilizados, né? Que eram descartados, ou seja, ia gerar lixo, mais resíduo sólido. Então tem essa parte da contribuição também com essa questão do meio ambiente. Isso é criação. Agora, se a gente tem, por exemplo, hoje, políticas públicas destinadas para multiplicar esse tipo de ação, não tem. Então, precisa ter a atuação do agente público que tenha vontade política de poder oferecer isso para as pessoas, porque isso vai servir de base para aquela criança que está ali no começo, que é o meu caso. Eu comecei com 8 anos a tocar violão. Isso me deu uma boa base de sustentação até hoje, que eu estou, inclusive, como empreendedor e pré-candidato a prefeito para Ribeirão Preto pelo Partido Novo. Aliás, a minha história é uma história de luta também. Comecei no fundo de casa. Aliás, quando eu vim para cá, vim dirigindo o carro, virei aqui a Henrique Dumont. Eu falei, puxa vida, que legal. A empresa era aqui na Rua Sirene, no Jardim Macedo. Sei. Então, no fundo de casa tinha uma edícula. Não tinha dinheiro para absolutamente nada, eu comecei sozinho, sem dinheiro, não tinha... Aquela época o financiamento era mais difícil ainda, né? Aí comecei lá no fundo, eu consegui abrir uma conta aqui no Banco Itaú da Camilo de Matos. Está ali até hoje. Está ali até hoje. Mas me traz boas recordações, muito boas recordações. E, cara, uma coisa que eu me lembro, até aproveitando bate-papo, né? E o primeiro financiamento que eu fiz, eu me lembro. Eu me lembro do primeiro financiamento que eu fiz. Eu já tinha um pouco mais de janela, tinha conseguido crescer um pouco, comecei sozinho, e aí consegui contratar uma vendedora. Eu me lembro até hoje. Então, porque eu fazia compra, venda, entrega, produção, eu fazia tudo. Eu tinha uma secretária eletrônica. Secretária eletrônica era barata, essa história. Não tinha celular na época, estamos falando de 1992, 93, né? Não existia, o PT 550, que é aquele Motorola tijolão lá, isso. e acho que foi por aí, né? 94, acho que foi 94, então um ano antes, né? Mas eu tinha uma secretarinha eletrônica e eu gravava as mensagens lá. Secretária, uma quadradinha assim. Exato, eu gravava. Como eu tinha que produzir e atender telefone, tirar pedido num bloquinho de pedido, que eu comprava na papelaria, sabe, um bloquinho de pedido. Então, quando eu estava produzindo e não podia atender, eu deixava lá 3 toques, ela caía lá na secretária eletrônica. Aí aparecia assim, você ligou para Eli Martins. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Por favor, dê seu recado que logo mais nós entraremos em contato. Me lembra? E realmente a gente chegava lá, ligava, aí a secretária falava. Né? A pessoa que entendeu, a pessoa que ligou, ela deixava um recado, né? Muito interessante. E de fato, todos os atendentes estavam ocupados. Só eu tinha de atendente, então ele estava ocupado lá. Era 2, mas 2 estavam ocupados mesmo, verdade. Que barato. É muito legal. Então, são histórias legais aí que a gente vai trazendo isso ao longo do tempo, a gente vai olhando para trás. Hoje a gente está ali no quilômetro 295 da Anhanguera, né? Que é uma área de 20 mil metros quadrados. A gente olha para trás e fala, puxa vida, a gente percorreu um bom bocado, né? E aí você pergunta quem é você? Cara, eu sou o mesmo cara. Eu sou o mesmo Marco, aquele Marco que estava lá no fundo de casa. Igual, não muda, né? Assim, a gente vai se aperfeiçoando, o aprendizado é constante, né? A gente aprende a cada dia, vai melhorando. E a gente tem opção, né? Tem opção na vida de mudar, de ser aquele mesma pessoa ou ser outra pessoa. Isso. Você resolveu ser a mesma pessoa.
Porque a gente tem muitas coisas que pode mudar o nosso destino, né? Pode mudar o nosso conteúdo. E eu acho que você, por exemplo, você é um cristão, você como cristão, falou, bom, eu vou continuar sendo o Marco Aurélio Martins, né? Filho da Eli Martins. Isso. Até quando der, né? Até o fim da vida, né? Então a gente tem essa opção. Você tem livre-arbítrio, né? Essa discussão é uma discussão legal e eu gosto de conversar a respeito disso. Né? Nós temos dentro de nós todo aquele potencial para a gente fazer o que a gente acredita que seja possível. A realidade, ela está dentro de nós. E eu falo muito isso, inclusive, nas minhas palestras de motivação. Né? Então, onde você quer chegar? Você acredita no que você está fazendo? Se você acreditar, você vai chegar. Coloca que é possível, arregaça as mangas, foco naquilo, força, fé, você vai chegar. Então, isso é bom. E a gente traz isso. Então, eu sou o mesmo lá de trás. Naquela época lá, quando eu comecei, eu era um menino, então eu tinha 21 anos, recém-casado, com um filho de 1 ano, eu não tinha dinheiro nem para comprar fraldinha descartável, tinha que usar a fralda de pano. A história dele é muito interessante. A história do Marco Aurélio é um dos motivos, tem vários motivos que eu trouxe ele aqui hoje, mas um dos principais motivos é pela história. Eu realmente fiquei admirado pela história, gostei demais da história dele e já falei a história dele para todo mundo. Mas eu posso contar aqui. Eu gostaria que você falasse, e uma coisinha que antes que eu me esqueça, que eu gostaria que você falasse também hoje, eu gostaria de que você falasse realmente desde o início da sua carreira, da sua vida hoje, profissional, como você está hoje, onde você chegou, falasse para as pessoas que estão nos assistindo, que estão começando agora a empreender, né? E talvez até que comece alguma coisa e desista, acho que eu já passei por isso na vida, eu também já comecei algo e desisti. E eu vejo que você foi persistente, né? No entanto, está aqui hoje, dessa maneira. E eu gostaria que também você desse depois esse recado para quem está começando agora. Dou agora e gosto de fazer isso. Então, a minha história foi essa. Eu comecei ali no fundo de casa, tinha nada de dinheiro, não nasci em berço de ouro, as coisas sempre foram muito lutadas, mas esse sacrifício sempre nos fez crescer. Eu acho que isso é o que dá sabor à vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu aprendi assim, eu acredito nisso também. A gente tem que trabalhar, suar para trabalhar e com o suor do nosso esforço a gente conquistar passo a passo, um passo de cada vez. Não precisa dar passos grandes, antecipar. E essa história de superação, quando eu comecei e que ninguém acreditou, foi aqui na Rua Cirene, e um menino ali de 21 anos, sem formação, sem experiência profissional, com pouca experiência. Eu fui técnico em química antes, mas estava desempregado nesse momento, eu fui demitido, roubaram meu carro, eu estava com uma mobilete para iniciar e o fundo de garantia. E ainda, eu me lembro que uma coisa eu herdei também, que foi o título da recreativa, aquele que você tem que pagar mensal. Né? Então, eu também não tinha condição de pagar, eu tive que vender o título da recreativa. E não era barato. E hoje parece que com essa mudança aí com o Sesc, a gente nem sabe o que vai acontecer com os titulares lá. Mas enfim, e aí eu me lembro que eu vendi esse título da recreativa, deu para comprar um aparelho de fax. Lembra do fax, Toshiba? Lembro. Passava as mensagens, a alta tecnologia na época, Eu comprei um fax Toshiba com o dinheiro do título da recreativa. Com a rescisão eu consegui comprar uma estante de aço e uns 12 produtos para poder iniciar uma distribuidora, que era meu sonho. Montar uma distribuidora. Aí o pessoal até ria, né? Marcos, você tá doido? Cara, você não tem experiência, você não tem dinheiro, você tem uma mobilete. Você vai querer montar uma distribuidora? Eu falei, eu vou montar uma distribuidora. Não, mas como assim? Não, montar uma distribuidora. Aí tinha lá uma edícula. A única pessoa que não me chamou de doido, de louco, foi a minha mãe. Né? Eu também não tive dúvida, né? Fui lá no computador e falei assim, o nome da distribuidora é Distribuidora Eli Martins. A minha mãe, a única que acreditou. Lógico. Mãe acredita no filho, né? E a homenagem é muito bonita, né? O nome da empresa é o nome da mãe.
Não, e ela quem te deu força, né? Não, e ela sempre foi o meu esteio, assim. Ela sempre me educou muito bem. Aliás, educou bem os 3 filhos, todos estão prosperando. Eu acho que essa valorização do núcleo familiar e da educação, a educação é em casa, né? Ensino realmente. A gente aprende fora, na escola, mas a educação realmente ela vem em casa, de berço. Por isso que as tradições, a valorização da família, eu entendo que ela é muito importante também, assim como a cultura e o esporte, não pode esquecer, na verdade todas essas áreas estão interrelacionadas para o desenvolvimento humano, de maneira geral. E aí eu consegui prosperar, consegui crescer, contratei a minha primeira vendedora, fiz o financiamento aqui no Banco Itaú, o primeiro financiamento de R$ 3.700. Eu lembro até o valor. Me lembro. Uai, era o primeiro que você nunca esquece, né? Foi uma dívida, né? Pois é. E eu com medo, falei, nossa, rapaz, que eu vou ter que fazer uma dívida. E minha mãe sempre foi muito conservadora. Falou assim, olha, geralmente não pega dívida não, tal. E eu vim com essa... Não tem jeito. Para prosperar, a gente tem que correr riscos calculados. Então, talvez essa seja mais uma dica. Correr riscos calculados. Eu vi que o valor era um valor aceitável, a empresa já estava tendo vendas constantes, aquilo não ia me onerar. Fiz um parcelamento mais a longo prazo, desses R$ 3.700. Paguei pontualmente. Pagando pontualmente, a gente vai adquirindo crédito. Benefícios, né? Crédito. Então, outra coisa para quem está começando, persistência. Então, persistência é importante, crédito é importante, reputação é importante, honestidade é importante, porque a gente acaba sendo conhecido, cara. As pessoas conversa com o outro, e aí as pessoas falam, ó, pode acreditar, pode vender lá que é bom, pode confiar que eu conheço ele, isso é importante. Os clientes, ó, pode comprar que entrega rápido. Então, a credibilidade ela é fundamental. Pode começar pequenininho, mas o crédito ele é fundamental. Honestidade, andar sempre em retidão. Certo. Então, acho que essa é a grande sacada. E sempre acredite nos sonhos. Eu acho que essa é a grande chave. Né? Se tem um sonho, acreditar no sonho. E trabalhar muito. Trabalhar muito. Acho que é isso. Por aí. Eu achei muito interessante. Realmente. Aí depois de lá, né, Giovanni, só para lembrar, aí graças a Deus, depois da edícula eu consegui ocupar a casa toda, aí eu tive que mudar da casa, fui morar no Jardim Interlagos, essa casa aqui da Rua Sirena, ela ficou disponível só para a distribuidora. Aí depois, em 1997... eu consegui comprar um terreno de 250 metros quadrados ali no Jardim Zara. Aí lá eu construí a primeira edificação. Aí depois comprei mais 1, 2, 3, 4, mais 8 terrenos. Aí a gente expandiu o máximo possível. Tudo lá no Zara? Tudo lá no Zara. Só que lá é zona mista, né? A empresa foi crescendo isso ao longo do tempo. Aí tem que... Como toda a economia de altos e baixos, então a gente tem que saber administrar a empresa, os negócios, não deixar o negócio rodar, isso é importante. E alterar a configuração, acho que essa habilidade, a criação, a gente precisa ter, né? Saber trabalhar com adversidades. E aí depois, quando a empresa cresceu mais, ela precisou expandir os seus negócios, aí eu me deparei novamente com um grande problema que Ribeirão Preto até hoje não conseguiu resolver. Ribeirão não se preparou para nem reter as empresas que estão prosperando na cidade, tão menos atrair as novas empresas para cá. Já é uma coisa que precisa ser mudado. Não, já deveria ter sido construído. É geração atrás de geração, se parar para analisar. Então, a política, ela tem total responsabilidade com isso. Porque esse planejamento urbanístico da cidade ou desenvolvimento econômico tem que partir do gestor. O gestor tem que ter uma visão para a cidade a longo prazo. Aliás, é exatamente isso. Se você vê quantas e quantas e quantas empresas deixaram Ribeirão Preto para ir para cidades vizinhas, porque Ribeirão Preto não se preparou, não se planejou para nem atrair, nem para manter as empresas. Então, e os números estão aí, né? O desenvolvimento econômico não está legal. Ribeirão Preto tem perdido. A cidade tem empobrecido. Se você pegar o salário médio da cidade, ele é um dos piores do estado de São Paulo. É muito ruim, né? Então, assim,
são decisões que foram tomadas pela gestão pública que não beneficiaram de fato aí as pessoas. E você vê, quando a gente tem uma boa gestão, se a gente pegar exemplos como, por exemplo, o governador do estado de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, que inclusive é do Partido Novo, virou a chave totalmente ali do governo de Minas Gerais e o estado tem prosperado e muito. Muito. Que é aquele exemplo que a gente usa também, que é do Partido Novo, lá na cidade de Joinville, depois que virou a chave para esse prefeito de lá, que é o Adriano, que é da cidade de Joinville, que também é um empresário, um empreendedor, também do setor farmacêutico, né? E que transformou a cidade na melhor gestão pública municipal do Brasil. Aí a saúde funciona, o atendimento é rápido, a escola tem vaga nas creches à disposição para oferecer para todas as crianças. Consequentemente, os responsáveis, as mães, têm a oportunidade de trabalhar fora e precisa, aí melhora a economia. Os empreendedores se sentem mais seguros porque foi feito um trabalho de segurança pública consistente. As empresas vêm investir na cidade, que já se preparou dentro do seu distrito industrial para poder acolher com uma infraestrutura, com disponibilidade, acolhimento, o núcleo do empreendedor, que traz o empreendedor para poder facilitar toda a vida da sua abertura, desburocratizando o negócio, mostrando as opções, os incentivos da cidade são esses. Então, assim, essa atenção próxima das pessoas que querem prosperar com a cidade, a gente precisa trazer esse modelo para cá. E esse, inclusive, é um dos nossos propósitos aí através do Partido Novo. Eu nasci do empreendedorismo, estou contando a minha história toda para você, né? Desde criança eu venho empreendendo, né? E eu sou apaixonado, né? Eu amo realmente o empreendedorismo e acredito mesmo que é o grande veículo do desenvolvimento socioeconômico e ambiental de um município, de um estado, de um país. A gente precisa prosperar. É verdade. E é possível fazer isso, né? Desde que a gente tenha alguém com visão para poder criar essa estrutura toda e facilitar que as pessoas consigam seguir esse caminho também e começar de baixo e ir crescendo gradativamente e prosperando, é o que a gente quer construir. A gente vê uma qualidade em você, não sei se você vai aceitar essa qualidade que eu vou te falar, um visionário, você. Eu gosto da ideia de visão. Pelo já o sucesso, né, hoje, empresário e tal, você se vê porque você até fala, você tem que ser assim, você tem que ser assim, então, né, então de uma certa forma você conseguiu chegar lá. Não é se você está passando para frente? As pessoas que a gente se relaciona, Giovanni, você eu considero como um amigo já, assim como os dois que aqui estão aqui na nossa plateia assistindo também, a gente vai criando esse relacionamento humano e a gente está aqui nesse mundo para fazer essa troca, né? Ter uma apreciação e um respeito e uma confiança sincera entre as pessoas que a gente convive é uma troca. Então, essa questão de visão, falando da minha experiência, eu acho que a gente está aqui para compartilhar a experiência, sempre. É uma coisa que eu acredito, sempre acreditei. Para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente tem que criar essa visão, ver se ela tem significado pessoal, se faz sentido para a minha vida, se aquilo me toca mesmo, se realmente é isso que eu quero. Puxa, é aquela hora que você fala, despertar, é isso. É isso que eu tenho que fazer, é a minha missão. A gente fala de missão, visão e valores, né? São três pilares, inclusive, dessa esfera da nossa estada aqui na Terra, né? Então, certo. Qual é a minha visão? Né? Qual que eu tenho visão? Visão do meu propósito aqui na vida, né? Qual que é a missão, então? O que eu vou desenvolver? De que maneira que eu vou fazer acontecer isso? Eu acho que esses pilares são extremamente importantes para que a gente consiga prosperar. E é sempre através da troca com as pessoas. Certo. Então, eu acho que é uma boa. Mentalizar. Conhece sobre física quântica? Alguma coisa? Falar muita coisa. Então, dentro da física quântica existe um experimento chamado experimento de fenda dupla.
E vou tentar resumir porque é um pouco complexo a teoria, né? Mas ela foi experimentada. Então, existe dados que experimentaram que comprovam isso. Mas eles estavam tentando identificar a diferença entre onda e partícula. Então, a onda, lembra da onda do mar, ela se comporta como uma frequência de onda, né? E a partícula é um ponto. E aí, eles jogando esses feixes de luz através da fenda dupla, numa superfície de projeção, mais ou menos isso, só para você entender, eles descobriram que, ora, aqueles feixes se comportavam como onda e, ora, se comportavam como partícula. E o que determinava se ela era onda ou se ela era partícula era o observador. Ou seja, quando existia um observador, ela se comportava como partícula. Partícula é matéria. Certo. Entenda a onda como luz, tá? Como frequência de onda como luz. E quando não tinha, ela se comportava como energia, como luz, né? E aí eles perceberam que a atuação do observador é que determinava se aquilo era matéria ou não. O que significa isso, tá? Traduzindo agora para cá. Que nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade através da nossa visão, da nossa observação. Desde que a gente acredite nisso, creia nisso, deposite energia. A gente fala agora também da questão da religião. Pode-se dizer através do nosso olhar. Isso, né? É isso, olhar. Exatamente. A observação é o olhar mesmo. Tá. Mas assim, são poderes, né? Que o ser humano tem, que muitas vezes ele desconhece. Mas que é importante a gente poder pensar e refletir sobre isso. Então, assim, a lição, né? Talvez para que a gente possa pensar a respeito disso, né? Às vezes a gente olha para o nosso meio e fala, nossa, tá tudo ruim, não tá legal. Quem criou aquilo? O próprio observador. Então a gente consegue transformar a nossa realidade, muito melhor se a gente tiver um olhar, né, para as coisas de uma forma diferente. Tem gente que, por exemplo, encara uma dificuldade como, puxa, um problema. Nossa, que isso? O que aconteceu comigo? Meu Deus. Nós temos que encarar como uma solução, né? Exatamente. Que a gente vê muito falar, né? E outros falam, puxa vida, olha a oportunidade que eu tenho de superar isso aqui, vai me tornar mais forte, por exemplo. Interessante, né? Isso. Então, são pontos de vista mesmo, né? Aliás, meu programa chama O Ponto de Vista com o Marco Aurélio. Convido todos para vocês verem lá, tem muito material nosso lá criado. Muito interessante. E, por exemplo, você pode, vamos falar assim, esmiuçar, ou uma palavra só, mágica, uma palavra só, que nós podemos concluir com esse... Concluir não é concluir o que eu quero dizer, não. Vamos falar, esmiuçar mesmo, tornar tudo que você disse em empreendedorismo numa palavra só, que é interessante. Uma palavra que já determina o empreendedorismo, por exemplo, empreender. O que eu quero dizer? Tipo assim, eficiência, um exemplo. Você entendeu o que eu quero dizer? Uma palavra que pode determinar o empreendedorismo, que a pessoa eu escolho a palavra acreditar. Isso, acreditar. Isso. É isso mesmo. Empreendedorismo é acreditar. Acreditar no seu potencial, acreditar no seu sonho. Acreditar. Acreditar sem dúvida, né? Quem crê tem fé, não tem dúvida. É verdade. Então é crer, acreditar. E, entre aspas, acontece. Sim. Né? Se a gente tem o poder de mentalizar o que a gente quer transformar de realidade, né? Isso inclusive é bíblico, certo. A gente tem que ter fé, claro, tem que... Por isso que essa aproximação com Deus, eu tenho certeza que ela faz toda a diferença também, porque ela dá o discernimento das coisas, né? Primeiro que dá uma sustentação. Estou vendo a Bíblia aqui também, inclusive, aqui em frente ao podcast, aberta inclusive. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu percebo que você também é adepto à leitura da palavra, né? Isso nos dá a sustentação do espírito, né? Porque a matéria,
ela não vem sem o Espírito, né? Na verdade é o contrário, né? Então assim, essa união de tudo. Aliás, nós estamos aqui para aprender a ser desprendido das coisas materiais, né? Como é que diz a palavra? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. Então, amar a Deus, a conexão com Deus, ela é fundamental sobre todas as coisas. Então você vê que tem um descolamento dos materiais e a lição de amor que a Bíblia nos traz para com o próximo. Certo. Né? O nosso amor tem que ser para com o próximo. É esse princípio de empatia, de troca de informação, esse bate-papo, aprendizado um com o outro. E essa é a nossa missão aqui na Terra. Certo. Quando nós entendermos que nós estamos aqui, de fato, para servir o próximo, aí sim a gente vai entender o que é o nosso propósito. E cada um de nós tem dentro de nós algo de bom que Deus nos deu, uma virtude, para poder servir o próximo. A gente tem que descobrir qual que é e trabalhar em favor do próximo, para construir uma sociedade mais harmoniosa, próspera, para todos. Eu creio nisso. Muito bom, é verdade. Que isso seja um exemplo para nós, né? Que a gente possa seguir essas suas palavras aí. Eu disse para vocês que tinha muita coisa para nos ensinar hoje, para nos falar. Vamos guardar isso no coração. E outra coisa, na hora que terminar o podcast aqui, vocês tratam de mandar embora, compartilhar, né? Nas redes sociais, porque a gente tem coisas que tem muito valor e a gente não pode deixar de lado, né? Por exemplo, uma conversa, um bate-papo que nós tivemos aqui, uma pessoa que tem uma certa experiência, todo mundo tem a sua experiência, mas hoje em especial a experiência do Marco Aurélio, eu já ouvi a história dele, acho espetacular, e é muito bom que ele divulgue sempre, e seja essa pessoa que ele é, e que ele foi, como ele mesmo disse no início, ele é aquele Marco Aurélio que fundou uma empresa no fundo de casa, no quintal de casa, tem muitos que fundou numa garagem, outros no quintal, ele foi no quintal da casa dele, e hoje é um grande empreendedor, que passa-se para nós essa coisa de acreditar, de ter fé, né? Persistir, insistir, né? Talvez eu tive tanta profissão que eu nem persisti nenhuma para valer, né? Na hora que eu falo assim, eu preferia ter uma só, que eu ia até o fim. Não, eu tinha tantas. Mas eu acho interessante a pessoa que eu fui de mudar, pular em galho em galho. Eu acho interessante pessoas como o Marco Aurélio, que começou... Quantos anos, Marco Aurélio, você já tem a sua empresa? Mais de 30, né? Mais de 30 anos. Insistiu, persistiu naquela mesma coisa. Olha como que é interessante. Então, quer dizer, isso aí eu vou te falar uma coisa que já me falaram, é o caminho. É o caminho correto. Entendeu? Eu já me parei para pensar assim, gente, eu fiz tanta coisa, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, mas na verdade eu não estou assim, o que você é? Eu não sei nem falar quem é você, quem sou eu. Eu não sei nem como, vou falar muita coisa. Você não. Você é isso. Você é o Marco Aurélio que começou há 30 anos atrás uma empresa, hoje um grande empreendedor e passa essa experiência para todos nós. Mas eu tenho uma análise para fazer sobre o que você falou. Por exemplo, nós, se você tivesse desviado qualquer caminho das decisões anteriores das suas, certo, nós não estaríamos aqui conversando hoje. É. Não é um momento maravilhoso? É interessante. Né? Então, assim... Deus promove as coisas de certa forma com que tudo que acontece tem um propósito para ser. E tem uma analogia que eu gosto de usar muito na minha vida e eu gosto de compartilhar também com as pessoas. Você conhece aquelas bonequinhas russas? Você já viu? Vem uma bonequinha pequenininha, depois você coloca uma em cima da outra, ela vai vestindo uma em cima da outra, você já viu? Não, acho que não. Ela é pequenininha, vem uma pequenininha, do mesmo tamanho, mesmo modelo. Ela tem aquele formatinho de bonequinha do João Bobo, assim, sabe? Tá. Aí você vai vestindo uma na outra. Uma na outra? Você vai tirando, parece um caixãozinho, você abre assim. Ah, tá. Não, acho que eu não lembro. Tira uma, tira a outra. Depois coloca na internet, vocês vão ver. Tá. Nós somos exatamente igual. Então, assim, a gente tem ali o nosso núcleo, que é a nossa formação, de onde nós viemos, né? Desde a nossa natalidade.
desde o nosso primeiro dia de vida, e aí a gente vai construindo, vai tendo as nossas experiências, mas a gente continua com essa essência. Né? Então a essência nós vamos trocando de roupa. Isso, e o que vai roupa. Determinar, isso eu uso, essa frase também eu uso muito, né? Hoje nós somos fruto de todas as decisões que nós tivemos no passado. Certo. E seremos amanhã, a partir de hoje, todas as decisões que nós acumularmos hoje, de agora em diante. Interessante. Né? E é importante que você falou, né, de um livre-arbítrio, que as decisões são sempre nossas, cara. Sempre são nossas. Nós vamos tomar as decisões a cada dia, frente a cada uma das situações. Então, ter o discernimento, agora usando bem a palavra, por isso que a orientação, eu sempre acredito muito na orientação divina, né? Ter essa presença, a orientação divina, para que a gente acerte as nossas decisões frente a cada uma das situações, é determinante para que a gente consiga construir e projetar o nosso futuro, né? É a somatória das decisões, né? É, muito interessante. Tudo muito interessante, gente. Agora, você tem algo para falar, alguma coisa? Então, até, eu tenho certeza que se ficar aqui, a gente fica a noite inteira conversando. Mas eu vou te pedir, então, vamos falar, uma mensagem, uma mensagem que você gostaria, essa noite, de passar para todos que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir também. Fique à vontade. Tá bom. Olha, a mensagem que eu tenho é procurar entender a nossa essência. Essa conexão com Deus, ela é determinante para poder entender isso. Entender qual que é a nossa missão e o nosso propósito para servir as pessoas com que nós temos a oportunidade de conviver. E vou usar e fechar com aquela frase que a gente já falou aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, as pessoas que estão próximas, como a ti mesmo. Essa é a chave, e a chave de prosperidade e de harmonização entre todos nós que estamos habitando essa terra aqui, é o que a gente quer. Amém. Muito obrigado, eu agradeço de coração pela visita, por ter dado o seu sim e estar aqui conosco, mas isso não nos limita, né? Se parou hoje o papo, nós vamos continuar um papo futuramente. Eu espero que você aceite nosso pedido novamente para voltar aqui e a gente conversar mais, bater um papo aqui. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Quem é você?